Quarta-feira é dia de Alô Procon com Sérgio Santoro, que já está aqui comigo. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Bem-vindo mais uma vez. Olha, nós preparamos aqui vários assuntos, temos perguntas do telespectador também, você pode participar, 21 11 7000, que é o nosso telefone, que o Sérgio vai responder a sua pergunta também. Mas eu já quero começar com um assunto que aconteceu agora há pouco mesmo, envolvendo o plano de saúde em Rio Claro, um caso que chegou até o Procon, né? O que aconteceu, Sérgio? Na verdade, um descaso, né? Aconteceu uma meia hora atrás, Janaína. Descaso total, aquela velha história do jogo de empurra-empurra, né? Pessoa paga plano de saúde 20 anos, aí a hora que precisa, não tem, o médico não tem agenda, né? Não tem consulta, o plano, não posso fazer nada, aí um empurra para o outro, a mulher com dor, um problema neurológico grave, foi parar no Procon, mas não tenha dúvida, agilizei a equipe, aí todo mundo saiu correndo, plano aí de saúde, vaga. Aí achou vaga, o plano de saúde fez marcar, aí todo mundo saiu. Você que está me vendo, olha, não adianta, vai pagar, eu tenho vaga, não vou pagar, não tenho, isso não existe. Existe lei, 14 dias no máximo para marcar uma consulta na questão neurológica, 7 dias de consultas comuns, 3 dias de exames, isso é lei. A ANS, Agência Nacional de Saúde, é lei. Preste atenção, quando alguém denuncia o Procon, faça que nem essa consumidora. Foi atendida. No caso, Sérgio, a partir do momento que a gente vai procurar um especialista, de repente eu tenho uma indicação de um nome, e esse especialista não tem aí agenda mesmo, vai demorar muito, 2, 3 meses. O plano de saúde tem que me indicar outra, é isso? Com certeza. Primeiro ele tem que se virar. Você paga, você tem o direito. Nós não estamos falando de SUS, nós estamos falando de quem paga plano de saúde particular. Se ele não tem, aciona o convênio tem que arrumar um outro profissional. Está na lei. Não pode abaixar a cabeça, tem que reclamar, você paga. Você imagina você pagar 20 anos, Janaína, e depois, o dia que você precisa, é um jogo de empurra, pouco caso. É para revoltar qualquer... Eu, pessoalmente, fiquei revoltado. Aliás, eu cuidei pessoalmente nesse caso aí. Aí eu fico doido, né? Ninguém procura médico só porque quer, né? Uma necessidade. Exatamente, né? Isso, né? Eu vejo uma mulher chorando lá no Procon, eu fico indignado com um negócio desse. Bom, a gente fica feliz desse caso ter sido solucionado aí, mas então é um alerta para você de casa, se está tentando marcar, principalmente pelo plano de saúde, não consegue, fique atento aí. Olha, eu vou aqui com a pergunta da Flora do Jardim Panorama, mudando de assunto um pouquinho, Sérgio. Ela foi a um supermercado e a funcionária se recusou a fatiar o queijo na hora. E o que estava em exposição já não estava com boa aparência. Além disso, o açougue estava com mau cheiro. Nessa situação, o que ela deve fazer? Olha, denuncia ao Procon ou Vigilância Sanitária. Isso é crime contra o consumidor. Está lá exposto uma peça, quero que fatie. Você tem o direito de pedir para fatiar e não pagar nenhum centavo a mais por isso. Mas tem que denunciar. Vá ao Procon, se não puder, faça via e-mail, pela internet, denuncie. Quando a gente souber, o pessoal vai lá e faz cumprir. A questão do mau cheiro é um outro detalhe. Cabe Procon também, além de vigilância, viu, Janaína? As pessoas têm que denunciar para a gente poder melhorar a vida das pessoas. Então não tem que abaixar a cabeça, tem que acionar o Procon mesmo. Sérgio, o Antônio do Centro, ele quer saber, o banco está cobrando uma dívida e diz que é devido ao uso de cheque especial. Porém, o cliente nunca teve cheque ou cartão daquele banco. O que deve fazer? Como provar? Olha, primeiro é uma questão, isso cabe inclusive danos morais numa ação, porque ele está sendo lesado por uma coisa, por um crime, né, contra o consumidor, que ele não cometeu. Pega a documentação, cartinha, cobrança, leve ao Procon, o Procon vai emitir todos o encaminhamento para você entrar com um processo judicial e buscar um ressarcimento. Ninguém pode ser cobrado sem dever. Principalmente se não teve conta e muito menos cheque. Com certeza, né? Olha, inclusive o Procon está orientando aí, o Procon de todo o estado, sobre cobrança de falsa dívida. Diversas reclamações apontam que clientes estão recebendo cartas de cobranças de dívidas de cheques devolvidos, né? O que realmente tem acontecido, Sérgio? Olha, na verdade, algumas empresas de cobrança, Rio de Janeiro, São Paulo, compram, eu costumo dizer que elas compram de baseada, né? Algumas coisas, inventam e se colar, colou, chamado SCC, né? E manda. Se o cara tem medo, sai correndo e paga, tudo bem, não pague. Se você desconhece a dívida, não pague. É importante o consumidor saber que existe lei que protege ele, que ninguém pode ser cobrado 5 anos depois, que a dívida caduca. Não, o cara quer cobrar uma dívida, quando não existe, de 15, 20 anos depois, e o cara fica com medo, vou te processar. Não pode. 5 anos
bônus acabou, cessou. Não dá para sair pagando assim, principalmente quando não tem uma Exatamente. dívida, né? Sérgio, vamos à pergunta na tela, então, de um telespectador, ou melhor, vou fazer uma pergunta aqui de um telespectador antes. Ele quer saber, é relacionado ao PROCON, mas é bom a gente deixar claro também, explicar. Ele quer saber se o PROCON tem direito de reservar vagas na via pública para estacionamento dos veículos do órgão. Olha, na verdade o PROCON ele tem direito a partir do momento que ele tem uma autorização da concessionária, que é o que acontece. Eu até imagino quem é esse telespectador, é o mesmo que vem me perturbando, então vou responder pessoalmente para você, que já me encheu o saco no jornal, já me perturbou. O PROCON tem autorização da concessionária e por isso que ele pode não reservar, ele pode usar as vagas, a vaga não é reservada. O PROCON usa uma questão de sair, viatura, que vai atender a população, não é reserva, é uma autorização para uso. Se você parar com o seu carro, você pode usar aquela vaga, tá? Então, em frente ao PROCON, Exatamente. se eu for estacionar, eu posso parar ali? Pode, lógico que pode. Então tá certo, tá explicado aí. Ninguém é dono de vaga. Agora sim, vamos acompanhar a pergunta na tela. A pergunta é do Ari, do Jardim Nova Rio Claro. Ele quer saber se o carro for roubado ou danificado quando estiver estacionado em espaço da área azul, de quem é a responsabilidade? Olha, existe a responsabilidade, inclusive desde o município, da concessionária. Uma vez que você pagou, virou uma relação de consumo. Você pagou para estacionar. De posse do ticket, você tem uma relação de consumo. Então, seu carro foi roubado, quem que você aciona? Concessionária da área azul, prefeitura municipal, todo mundo tem responsabilidade, entendeu? Inclusive seguradora, se o carro tiver seguro. Pagou, relação de consumo. Aí, no caso, se acontecer isso, ele pode recorrer, então, ele tem que primeiro recorrer a esses Só que é órgãos judicialmente, né? Judicialmente. Outra coisa que, aproveitando o gancho, aquelas plaquinhas, quando você entra no estacionamento, escrita assim, olha, não nos aquilo não vale nada, viu, Janaína? Aquilo não adianta, pode ter 10 plaquinhas daquela, responsabilidade existe. E principalmente se a gente estiver num local, um estacionamento privativo, aí você pagou, também a responsabilidade é deles. Se chegar e o carro não estiver lá... Uma vez que você entrou em qualquer lugar, privado ou público, efetuou um pagamento, tem um comprovante, existe a responsabilidade. Olha, Sérgio, o PROCON divulgou também na semana passada a lista com as 10 empresas mais reclamadas no mês de agosto, que é uma lei, todo mês sai essa lista aí. Os nomes podem ser conferidos no órgão, né, se alguém tiver alguma dúvida. Agora, em se tratando de produtos mais reclamados, o PROCON de São Paulo fez um levantamento também sobre isso, né? E os produtos de tecnologia saem na frente, Sérgio? Sai. Na verdade, houve um aumento muito grande na venda de produtos tecnológicos, etc. e tal. E houve um aumento muito de dor de cabeça de serviço, Janaína. O que acontece? Como há o aumento da dor de cabeça do serviço, mas saiu uma regulamentação nova. Desde quinta-feira passada, o PROCON agora pode contestar laudo emitido. O que acontecia, que era uma coisa muito comum, você compra um celular e aí o celular dava problema 15 dias depois. Aí você tem que mandar para assistência técnica. Aí vinha um laudo dizendo, olha, é mau uso e tal, e o PROCON não podia fazer nada. Agora pode contestar. Por quê? A gente chegou à conclusão, o PROCON de São Paulo chegou à conclusão que o laudo sempre estava favorecendo o fabricante. Quem que estava tomando prejuízo? O consumidor. Isso não pode acontecer, então o PROCON agora pode contestar laudo. Tá certo, então fica aí a orientação também a respeito disso. Agora, a última pergunta também que eu acompanhei aí do PROCON, os bancos devem contar com o serviço de guarda-volumes? Sim, o PROCON já notificou algumas agências bancárias na cidade de Rio Claro, isso é lei municipal, e demos prazo, eu acho que a semana que vem esgota o prazo aí de algumas agências bancárias, para evitar segurança para o cidadão, evitar constrangimento. Você imagina, você chega com guarda-chuva, carrinho, peraí, você tem que guardar alguma coisa, né? Aí o guarda não te deixa entrar, e fala, não, só entra se você tirar isso que tá aí. Tá, eu largo lá fora, alguém rouba, você tem que ter guarda-volume, né? Lógico. Então você está evitando uma certa segurança. Ah, o senhor não entra com a sua bolsa, porque eu acho que tem uma arma aí. Estou dando um exemplo aqui. Então tem um guarda-volume, está aqui uma chave e acabou. E esse prazo se encerra semana que vem? Eu não tenho certeza, não sei se semana que vem, daqui 10 dias. A gente volta a falar sobre isso, Sérgio. É o mesmo caso dos biombos, aquela coisa toda lá, que eles cumpriram. Todo mundo tem biombo. Tá certo, Sérgio. Muito obrigado pela sua participação. Imagina. E mais essa semana aqui com a gente, até quarta-feira que vem. Sempre um prazer. Quarta-feira que vem eu estou de volta, eu e a Janaína com mais um Alô PROCON. Quarta-feira é de sol com poucas nuvens, a máxima é de 29 e a mínima de 16 graus. A quinta-feira também permanece com sol na maior parte do período.
máxima de 30 e mínima de 17 graus. E na sexta-feira não há previsão de chuva, máxima de 31 e mínima de 18 graus. Olha, como não há previsão de chuva e com registros de dias mais quentes, o DAI de Rio Claro emitiu um comunicado agora de manhã solicitando o uso consciente da água. De acordo com o departamento, houve um aumento de 5 a 10% em média no consumo em todo o município. A estiagem vem comprometendo gradativamente o nível dos 2 rios, nos quais aí é feita a captação de água para o abastecimento de Rio Claro. Sem o uso racional dos recursos hídricos por parte da comunidade, o DAI alerta que existe sim o risco de haver prejuízos ao abastecimento. A captação de água para abastecer a cidade é feita nos rios Ribeirão Claro e Corumbataí, pelas estações de tratamento de água ETA 1 e ETA 2. Os técnicos das estações alertam que hoje a situação do sistema de abastecimento ainda é satisfatória, principalmente em relação a municípios vizinhos, mas que se não houver colaboração imediata de toda a comunidade, pode sim, olha, o quadro se agravar. Já demanda muita atenção e poderá ficar mais crítico em pouco tempo. E a seguir, detalhes sobre a mostra livre de curtas-metragens que acontece em diversas cidades do estado de São Paulo, e Corderópolis será uma das sedes no próximo fim de semana. E no próximo bloco, vejo os detalhes da inauguração da 6ª Academia ao Ar Livre na cidade de Rio Claro.